Olá, mais uma vez estamos aqui com o programa Vida Inteligente, transmitido pela TV Floripa, Canal 4 Florianópolis e pela TV Litoral de Campos dos Goytacazes. E hoje nós temos um assunto que você já deve ter ouvido falar, já ouviu muitas teorias, mas que ainda não teve a visão que nós vamos passar hoje aqui. E eu vou apresentar o meu entrevistado logo após o nosso anúncio publicitário. Nós voltamos em 30 segundinhos para darmos início ao nosso programa. Até já. Estamos apresentando Vida Inteligente. Bem, conforme nós falamos na abertura do nosso programa, nós temos aqui hoje o nosso convidado, mais uma vez, o Jorge Antônio Ouro, que é autodidata, profundo conhecedor daquilo que fala. Nós não vamos dar mais especificações, porque a gente se atém, entrando numa nova era que nós estamos e que o Jorge bem falou em programas anteriores, por ocasião do 28 de setembro. Hoje a gente se preocupa muito mais com os conteúdos, esquecendo os rótulos. Não importa qual é a graduação de uma pessoa, não importa quem mandou a mensagem, não importa quem recebeu, importa sim o conteúdo. E temos certeza, por ele estar aqui 3 vezes com a de hoje, Jorge Antônio Ouro é realmente uma pessoa que tem muito a passar para nossos telespectadores, e é com muito prazer que eu recebo você hoje mais uma vez. Te agradeço a sua gentileza em comparecer mais uma vez, e dê o seu boa noite para o nosso telespectador, para a gente começar com o nosso assunto, que é muito importante. Pois não. Boa noite a todos, é uma satisfação, é um prêmio estarmos juntos novamente e podermos discutir assuntos que fazem com que nós nos conheçamos melhor, compreendamos melhor a humanidade como um todo, e no compreender melhor a humanidade e nós inseridos nessa humanidade, contribuamos para que o mundo mude rapidamente para o que ele tem que ser. Bem, como nós falamos aqui, Jorge, telespectador, nós temos, há muito tempo ouvimos falar diversas teorias da antropogênese. Tem teorias que não acabam mais. Você de casa está sabendo disso, e nós não trouxemos hoje o Jorge aqui para a gente falar das mesmas coisas. Nós vamos dar uma visão, como as coisas aconteceram, não querendo dizer que a nossa forma de expressar aqui hoje seja correta, mas nós temos subsídios, o Jorge tem subsídios para passar o que realmente nós vamos perguntar. Então, Jorge, para iniciar a nossa questão hoje, qual é a origem do homem na Terra finalmente? Desde quando? Hoje ainda eu li, que estava conversando com você antes da gente começar, né? Hoje ainda li uma notícia de que há milhões de anos nós tínhamos um macaco que andava ereto junto com o homem daquela época. Nunca se conseguiu mensurar, aliás, eu não sou cientista, mas eu acompanho muito ciência porque eu gosto, nunca se conseguiu mensurar a idade do homem. Então, quando é que o homem surgiu na Terra, Jorge? Pois não. Bom, primeiro explicando o que é a antropogênese, para quem não está habituado com o termo, é a gênese humana, é a história da raça humana nesse planeta. Quanto à idade do ser humano no planeta Terra, primeiro assim, conforme o Grego iniciou dizendo que eu sou autodidata, é muito interessante porque nós estamos em um período em que nada nos qualifica mais a não ser o que nós somos, não é? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar e se preparar para entender o que é o ser humano, qual é que é o papel dele, né, nesse processo que a gente chama de vida, é esquecer tudo que academicamente é dito. Tudo que é considerado como história, esqueça. Né? Teoria de evolução, esqueça. Não se apegue a nenhuma religião. Seja um livre pensador. Ouça o que quiser, filtre tudo aquilo que você quiser e tire disso sua própria verdade. Por quê? Porque a tua verdade é a verdade. Tá bem? Porque cada um de nós é tão diferente que a verdade de cada um ela é tão específica que não pode ser aplicada a mais ninguém. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, o seguinte, quando começou o ser humano? Primeiro, assim, nenhum conhecimento tem valor hoje, nenhum dito, nenhum dado técnico, nada tem valor que não possa ser colocado em prática. Então, acabou-se aquela época em que se fazia mistérios de tudo, se ficava ligado à questão do simbolismo, ou se ocultava as coisas, ou se dava em doses homeopáticas para a humanidade, ou então quem detinha o conhecimento detinha o poder. Isso não existe mais.
Se existia um momento em que o conhecimento tinha que ser guardado, esse momento acabou e hoje o conhecimento ele é dado à humanidade, porque os guardiães do conhecimento que existiram e existem, o nome já diz, guardar o conhecimento para dar à humanidade. Então, se alguém for falar alguma coisa para vocês, independente de qual área, e esse conhecimento não for colocado em prática, esqueça. Não é mais tempo disso, tá bem? Então, vamos analisar a antropogênese, mas aplicando a antropogênese desde a questão do estudo do embrião humano, das fases da formação do ser humano, até a questão de entender assim, por que o adolescente é dessa maneira? Por que o adulto, depois dos 35, é dessa maneira? Como que as fases se repetem no ser humano? Tá certo? E isso tomando por base um conhecimento, né, que vem do que a gente pode dizer de Gupta Vidya, tradição sagrada, tradição secreta, tradição antiga. Assim, mas que tradição secreta é essa? Isso. Que história é essa? Então, uma coisa muito interessante, assim, então, uma grande mentira, não é? O Brasil foi descoberto em 1500. Outra grande mentira, o Egito tem 10 mil anos de história. Outra grande mentira, a Índia tem 15 mil anos de história. São centenas de milhares de anos de história. Só que a civilização ocidental, ela se arbitrou, se arvorou o direito e falava o seguinte, não, a partir de agora, nada mais eu vou considerar e tudo passa a valer só a partir de agora. Só que tem que lembrar o seguinte, enquanto na Europa ainda se andava de carroça, tanto aqui na América Central e América do Sul já se tinha uma astronomia avançada, matemática avançada, sistemas de irrigação completíssimos. Com certeza. Né? Os incas, né, principalmente Incas, astecas, toltecas, maias, os próprios índios, aimorés, guaranis, tupis, todos eles, né, já tinham conhecimento avançadíssimo, como também no Oriente, né, não só Egito e Índia, mas na Ásia como um todo, já se tinha conhecimento avançadíssimo de matemática. Você falou em milhares de anos, não é isso? Centenas de milhares de anos. Centenas de milhares de anos. Então, como é que a gente pode dizer, voltando à pergunta inicial, quantos milhares de anos, vamos dizer, apareceu o homem na Terra e de onde ele veio? Tá. Primeiro, com relação ao quanto tempo, né? Isso. Então, a formação da raça humana no planeta Terra, ela segue o mesmo padrão da formação de um bebê, nos 7 primeiros meses, né? Então, primeiro eu tenho que formar o corpo físico do bebê, depois o corpo vital, depois o que seria o emocional, depois a mente concreta e depois o que seria a parte divina, né, desse bebê. Né, que seria a partir do 5º mês, então, que a questão divina se incorpora, se entrelaça definitivamente a questão física material. Então, imagine a Terra como se fosse uma laranja, onde eu vou descascar a partir de cima. Sim. Esse é o itinerário de evolução humana no planeta Terra. Então, primeira raça humana no planeta. Qual é a função? Consolidar o corpo físico, raça bórea, né, no extremo norte, na calota norte, né, do planeta. Nessa época o planeta ainda estava em período de consolidação, não existia nem fisicamente o próprio planeta, porque uma das funções do ser humano... Como se ele fosse Júpiter, né? Que Júpiter ainda não é um planeta sólido, ele é meio gasoso, mais ou menos assim, vamos dizer ou não? Não exatamente assim. Não exatamente, né? Não exatamente. Ele tinha uma massa, mas uma massa não formada. Não formada, Não certo. formada. Isso permaneceu até a metade da raça negra, da raça lemuriana mais na frente. Então, essa primeira raça, chamada raça bórea, teve por função criar o conceito que viria a ser o corpo, do que viria a ser o corpo humano, e em nada lembrava o que é o ser humano hoje, e ao mesmo tempo consolidava o planeta como foco de evolução, como ponto de evolução desse caminho que vai de um planeta para o outro, que depois pode ser objeto de uma outra conversa. Então teve um período que a raça bórea se desenvolveu e consolidou, né, esse primeiro momento do planeta Terra. Feito esse primeiro momento, que seria a primeira raça-mãe, sempre assim... Vamos mensurar em anos. Vamos jogar uns anos nisso. Quantos anos? Milhares? Milhões? Milhões de anos. Milhões de anos. Milhões. Tanto é que o tempo que a humanidade, que a ciência mede, Plioceno, Eoceno e todos esses outros cenos que se mede, né, como a época dos dinossauros, não sei o que, isso aconteceu quando a raça humana já estava em sua terceira raça-mãe. Já a terceira raça, quando apareceram essas eras que você diz, as eras dos titãs, já era a terceira raça humana que estava aqui. Puxa. Vê que é contrário a qualquer dito acadêmico, né? Então, teve a raça bórea que se desenvolveu por alguns milhões de anos para consolidar o planeta. Sim.
Depois da raça bórea, então, aí no sentido de descida, quando descascando a laranja nesse sentido, então começou a se desenvolver, daí já mais aqui para baixo, o que seria a raça hiperbórea. Sim, que né? aí já é mais popular, né, a hiperbórea, né? Sim. Muita gente ouviu falar. Exato, mas eles falam continente hiperbóreo, não existia um continente hiperbóreo, Sim. existia uma raça sendo desenvolvida, criando o que seria a estrutura do que viria a ser o corpo vital humano. O que é o corpo vital do ser humano hoje? Tem que ver o seguinte, o trabalho de cada raça, ele está presente hoje no ser humano, senão não teria como existir o ser humano. Então, o que é o corpo vital que foi criado pelos hiperbóreos? É o que hoje se chama de, no estudo das forças sutis da natureza, se chama de nadis, não é? Ou se você quiser, assim, diz, tem Rama Prasad, que é um grande sanscritista, e que traduziu um pedaço do Shiva Agama, Ensinamentos Sim. de Shiva, ele escreveu um livro chamado As Forças Sutis da Natureza. Né? E aí, então, ali, por exemplo, ele cita que nós temos 724 mil nadis, aproximadamente. Nadis. O que é o nadi? É o caminho através do qual flui a energia que mantém o conceito que a gente tem de vida. Certo. E quando foi criada essa malha, essa estrutura para que isso viesse a ser possível? Na raça hiperbórea. E aí, só uma parte, Jorge. Pois não. E as raças, tudo bem, nós estamos falando das raças, de como elas chegaram aqui. Agora, como é que houve essa separação, se assim podemos chamar, se é a minha afirmação correta? O japonês, o chinês, então, o preto, o amarelo... Vamos citar um por um. Hoje Isso, nós vamos tirar... Então vamos tocando. Não vamos nem tirar não vamos nem tirar o véu hoje, nós vamos tirar a toalha. A toalha, tá vamos bom? tirar, melhor para você, telespectador. Melhor para nós, porque o que a gente faz aqui, né, eu sempre... Nas outras vezes que eu estive aqui que a gente contigo, acaba se autoconhecendo, sabendo qual é a nossa origem, nós vamos saber. Muito. E o que a gente faz aqui, nesses encontros que a gente está tendo, e que você me dá o privilégio de vir conversar contigo, a gente faz uma celebração à verdade. A gente faz uma celebração à expressão máxima da divindade na face da Terra, que é a verdade. Tá certo? Como você disse, nós estamos passando a nossa verdade aqui, né? Depois cada um faz a sua, sem dúvida nenhuma, o que está ouvindo sem aqui. Sem dúvida nenhuma. E a gente traz a verdade que quebra todo o paradigma, quebra todo o estabelecido, não tem nada de teoria da evolução das espécies, não tem nada de academicismo com que, o Egito, 5.000 anos atrás, que 5.000 anos? 5.000 anos é um segundo atrás. Outro dia nós falamos, não sei nem se nós falamos no programa anterior, a esfinge é muito mais antiga que os egípcios, né? Muito mais antiga. A esfinge egípcia é mais antiga. Inclusive as 3 pirâmides, Quéops, Khafre e Miquerinos, né, antecedem a civilização egípcia e nada tem a ver com 10.000 anos, com 5.000 anos. Nada que foi construção de faraó, nem coisa nenhuma. Não, isso é brincadeira. O que foi construído depois na civilização egípcia, né, é equivalente ao que existe na Amazônia, equivalente ao que existe na Guatemala, no México, no Peru, lá no Vietnã, que existe na Índia. Todo o padrão é exatamente o mesmo. Tanto é que se você pegar o templo de Tolum, né, ou alguns templos, né, construído pelos maias, pegar as 3 pirâmides no Vale dos Reis, Quéops, Khafre e Miquerinos, e pegar o Angkor Vortex, que é um templo no Vietnã, os 3 apontam para o mesmo lugar. Para o mesmo lugar. Mesmo lugar, estrela polar. Estrela polar. Estrela polar. Né? E, então, como, né, em 3 pontos tão distintos o conhecimento era o mesmo? Porque era o mesmo, era uma única civilização. Isso que é bom, né? Antigamente parecia que a gente tinha mais foco, né, nas coisas. Não, é que assim, o conhecimento ainda existe, né? E hoje nós temos em nós todo o conhecimento que esses seres que nos antecederam se preocuparam em produzir e nos legar. Só que a maneira mais prática que foi encontrada para que a gente se negasse a querer ter esse conhecimento foi dizer assim, não, você não precisa saber o que aconteceu 1 milhão de anos atrás, porque você existe há 500 anos. Claro, é importante que você saiba, né? Não, é essencial, essencial. Vamos voltar para as raças Voltando aqui. então. Então, a raça hiperbórea, ela então construiu o que seria o equivalente ao que hoje é o que a gente conceitou como corpo vital. Até então, não era no conceito de aspecto humano como se tem hoje. Aí então, se iniciou um processo que seria a 3ª raça-mãe, o que é conhecido como raça lemuriana. Né, de onde surgiram os negros, a raça negra. A raça negra é lemuriana. A origem da raça negra é da raça lemuriana, do continente lemuriano. Aí, sim, então tem a raça negra fica nessa questão de, não, é um sentimento de inferioridade ou de superioridade com relação ao branco, ao amarelo, não sei o que e tal. Mas por que o negro? Qual é a origem dele? Como apareceu isso aqui? Então, no período de transição da raça hiperbórea para o que seria a raça lemuriana, foi criado o primeiro ser que depois viria a ser o ser humano e que nas lendas é citado como o cíclope.
O cíclope. O cíclope. O cíclope existiu? Aquele que tinha um olho só? Aqui, existiu. Era gigante mesmo? Era um ser grande? Gigante mesmo. Mas gigante. Isso aí, Jorge, sem a gente viajar em maionese, que a gente não gosta de fazer isso. Sim, sem dúvida. Existiu, muito se fala, muitas pessoas falam que nós somos frutos de uma miscigenação cósmica. Realmente, quem fez a nossa raça, esses cíclopes, os lemurianos, os atlantes eu creio que não, porque são posteriores aos lemurianos, né? Também. Mas essas raças vieram de fora? Essas sementes vieram de fora? Sempre tem que ver assim, a gente tem que ver o que está dito e o que está por trás da letra, né? Perfeito. Então, a gênese humana, ela é cósmica, mas não é assim, veio alguém de uma nave, veio aqui e aí se misturou com um ser que já existia, a partir disso criou um ser humano. Não. Isso não existe? Não. Eu achava que era mais ou menos isso. A gênese é cósmica, só que assim, antes de existir o ciclo no planeta Terra, existiu o ciclo venusiano, existiu o ciclo marciano, existiu o ciclo lunar, e esses seres, o resultado dessa evolução é que então pariu o ser na Terra. Então nós somos frutos... Nós somos frutos de uma gênese cósmica, mas não assim de há 500 anos atrás, há 1000 anos atrás, veio alguém aqui cruzou com as nossas mulheres. Não existe isso. Isso é lenda, então. Isso é lenda. Muita gente assume essa teoria, até eu pensava que essa teoria era verdadeira. Mas é por interpretar o conhecimento antigo à luz do que está escrito e não à luz do que significa, porque a gênese é cósmica, mas é o seguinte... Todo o conteúdo, todo o conhecimento, toda a experienciação dos outros planetas que nos antecederam, eles contribuíram para formar a raça humana na Terra, da mesma forma que a nossa gênese, o nosso resultado, vai contribuir para formar o próximo, que já está em formação, inclusive. Isso não quer dizer que nós vamos sair daqui, vamos viajar e fazer amor com outras mulheres em outro planeta? Não, de forma alguma. Até porque não existia o conceito de reprodução sexuada. Não tinha como, então, vir alguém há 10 milhões de anos atrás, 100 milhões de anos atrás, e cruzar com as mulheres na Terra e gerar uma nova categoria de seres que não era esse o papel. Tá, então tem uma raça vamos negra. Em frente. Vamos à raça negra, então, que foi a primogênita, vamos dizer, então, da Terra. Então, quer ver um motivo para o negro, para a raça negra ter orgulho? Ter orgulho. Ter orgulho. Quando os negros dominavam a Terra, a raça branca não estava sequer na concepção cósmica ainda. Interessante isso. Aproximadamente 80, 90 milhões de anos, não é 1000 anos, milhões de anos. E aí então houve um período em que o planeta estava se densificando e tudo era mais ou menos como se fosse uma névoa e ainda não era completamente denso. Tanto é que o primeiro lemuriano, né, o primeiro titã, o primeiro leviatã, o primeiro cíclope, ele tinha alguma coisa como o que a gente tem um remanescente que é o cóccix, sim, que era um órgão era o rabo, né? Que era um órgão que era chamado cundartiguador, e que tinha por função captar a energia que existia, né, ainda se ordenando naquele caos da aparição, naquele caos da criação humana, né, e concentrar e descarregar essa energia no próprio corpo da Terra para que a Terra acompanhasse a própria formação do ser. Não é muito fácil entender, né? Mas que é meio complexo, mas é interessante. Significa o seguinte, o primeiro ser humano ajudou a consolidar o próprio planeta. Então, planeta e ser humano são uma coisa só desde quando foram gerados. Passou um período de evolução e aí então existiu, isso foi que seria a primeira raça lemuriana, né? Que sempre uma raça mãe se divide em 7 pedaços, né? Sim. Assim como cada um de nós é dividido em 7, composto por 7 partes, né? O que seria a hidra de 7 cabeças ou o dragão de 7 cabeças, sim. Né? Então, todo esse simbolismo é uma verdade. Como as 7 linhas do Pramanta, né? Perfeito. Que regeram todas as ordens secretas, né, e fraternidades desde quando surgiu o conceito de segredo até hoje. Certo. Hoje, agora, 9h20, não é? Então, quando passou da primeira raça lemuriana para a segunda, então já começou a ter o que seria o aspecto humano. Aí então sim, teve uma transição. Negros ainda? Negros, e negro, ainda não negro, né, no conceito que a gente entende de negro sim, né? Negro de pele. Mas nós era um outro tom de negro, ainda que era um negro tendendo para como se fosse um cobre escuro, uma coisa reluzente, sabe? Sim. E nesse período, então, que existia o cíclope, né, e que a Terra, o nível de luz não era como tem agora, então,
tinha realmente E aquelas olho. estátuas que você vê no Egito, por exemplo, nas tumbas, né? Mostra mais ou menos uns seres dourados, né? Vamos dizer assim, seriam sim, mais mas ou isso aí menos. daí já é alusão ao que está para acontecer agora, que está é para a acontecer raça agora. dourada, que a gente vai conversar logo em seguida. Opa, É, tá bom, tem muita novidade temos hoje, muita então. novidade, sim, é o fim dos mistérios. Então, logo depois... Então, quando veio a segunda raça lemuriana, aí então já começou a ter uma compleição física parecida com o que é hoje o ser humano, normal como é hoje. O que seria o terceiro olho se introjetou e virou o sistema hipófise-epífise, pineal pituitária, né? E antes, então, assim, se via... Tá, é uma perguntinha até que pode ser boba, vamos dizer. Esses negros lemurianos, a primeira raça, vamos dizer, eles tinham olhos igual a nós. Não, só tinha um. Eles eram todos cíclopes. Toda a raça lemuriana inicial Isso era é interessante. cíclope. Toda era né? cíclope. E eles viam, não como a forma que a gente vê hoje, porque não existia, porque a gente só vê aquilo que reflete a luz. Sim. E eles viam, né, dentro de um conceito também de futuro de instantaneidade, não é, aquilo que o olho via além da visão. Tanto é que hoje, então, assim, na Índia é muito comum pintar aqui, Isto. e tem a questão do terceiro Colocar o olho. binde, né? Exatamente. Então, essa questão do terceiro olho, que seria você ver no astral, tipo coisa assim. Então, o pessoal, assim, não, eu vou fazer uma escola super secreta, maravilhosa, fantástica, para me ensinar o quê? A ver no astral. Brincadeira de criança. Né? Porque isso o ser humano já detinha, né, alguns milhões de anos atrás. Por que agora você não faz o seu verdadeiro papel, que é descobrir e dar vazão, capilaridade, a divindade em você, e você quer desenvolver uma coisa que você já teve e não precisa mais? Exatamente, não tem razão. Então, aí evoluindo, quando foi na metade da terceira raça lemuriana, é que aí então houve a questão da separação do sexo, da criação do homem e mulher. Então a Bíblia, né, que pinta Adão e Eva como... Peraí, é importante. Vamos recordar aqui, vamos bater na mesma tecla. Sem dó nem piedade. Eles eram, então, podemos chamar o quê? Eles eram assexuados. Exato, reprodução assexuada, exatamente. Eles eram assexuados e depois da terceira raça, como você diz, ainda do tempo da Lemúria. Da Lemúria ainda, exatamente. Aí ele se modificou sozinho, podemos chamar sozinho ou não? Ou está errado o dizer sozinho, assim, nada acontece sozinho. Sempre uma interação entre os pais e mães cósmicos, né? Sim. Interagindo com os seres para que eles chegassem naquilo que a evolução exigia. Tá, e de repente, então, na terceira raça, conforme aí você começou, começou a nascer homem e começou a nascer mulher. Exatamente. E depois masculino. começamos a ter a procriação como nós temos Exatamente. hoje, a procriação sexuada. Então, Adão e Eva, no conceito, né, isso o pessoal vai me, como é que chama? Execrar, não, como é que... Execração pública, execrar mas não tem pública, problema, nós assim, estamos aqui para passar a verdade. Não, lógico, sim, o maior escudo, o escudo da verdade. Adão e Eva eram negros. O primeiro momento em que houve a separação sexual, negros. Existe maior motivo para a glória da raça negra do que ter sido a precursora do próprio gênero humano? Eu desconhecia isso, eu desconhecia. Aprendi e fico feliz em aprender isso. E você tem então que essa questão a briga entre as raças, o disputar esse país, aquele domínio, não, o meu é melhor que o teu, o meu Deus é melhor que o teu, é uma ignorância, com certeza, embutida, incutida, né, no ser humano com o efeito de dominar o ser humano. E aí? Vamos lá, eu quero saber das outras raças. Vamos falar o nome de cada uma. Aí nasceram os dois, só que dá um tempinho, só vamos passar. Se o meu amigo Doubleday está pronto ali, vamos dar um pequeno intervalo para a gente tomar o fôlego e tomar uma aguinha, e nós voltamos em 30 segundinhos, porque o assunto é muito bom. Descansem que já voltamos. Estamos apresentando Vida Inteligente. Pois bem, estamos aqui de volta, conforme prometido. Jorge, depois então que já começou, eram negros, Adão e Eva, vamos chamar de Adão e Eva, os dois, né, que tem outros nomes, tantos nomes, mas não vamos confundir o telespectador, não vamos dar nomes, só vamos falar dos seres. Tanto é que Adão e Eva é de Adam Heve, é a raça adâmica, não são dois seres. Perfeitamente, como você acabou de explicar agora, e eu me convenci já. Depois disso eles começaram a se cruzar, claro, começaram a fazer amor, que a gente chama hoje, e daí?
Então, agora eu estou curioso. vamos em frente. Então, nós estamos agora em um momento... Na terceira raça, como você disse. Assim, o planeta, né, ele é habitado por seres negros, em seu esplendor, aquele negro dourado. Qual era a estatura deles? Curioso. Eles eram grandões? O que era? Grandões. Grandões. Assim, o lemuriano médio, alguma coisa volta de 2,60 m a 2,80 m, o médio. 2,60 a 2,80 a altura média, vamos dizer. Tá. Tá. Era uma raça de titãs. Sim. Era uma raça de titãs, Tá. não é? Aí então começou a se desenrolar, só que assim, sempre quando uma raça chega na equivalente sub-raça, então por exemplo assim, terceira raça-mãe, quando ela chega na terceira sub-raça, que é sempre dividida em 7, sub-raça não no sentido pejorativo de subdiminutivo, Sim. mas de sub de separação. Chegou na terceira, já então começa a se preparar o que seria a próxima, a quarta raça-mãe. São 7 nesse planeta. Então, na terceira raça lemuriana, se começou a projetar o que seria a quarta raça-mãe, a Atlante. Então, o lemuriano, ele evoluiu do que seria um bronze escuro, né, um negro bronze escuro, né, alguma coisa assim, para um vermelho terra, aquela terra, sabe aquela terra rica, assim, aquele vermelho rubro. Terra do Paraná, vamos dizer. Terra do Paraná, aquele vermelho rubro, né? Sim. Esse era, né, o lemuriano na terceira sub-raça, né? E espalhado por quase todo o globo, o continente africano, né, esse tipo de coisa. Austrália, Nova Zelândia, Papua na Nova Guiné, todas essas áreas então eram povoadas por lemurianos. Sim. Aí se iniciou o processo de desenvolvimento do que seria a quarta raça. Então, esses vermelhos da terceira raça lemuriana, né, foram separados que se desloca para determinado lugar no globo, e aí começa a ser gerada a raça seguinte. Em paralelo, continua se desenvolvendo a raça anterior. Então, enquanto a raça atlântica estava se desenvolvendo, aí então a raça lemuriana continuou a se desenvolver e se deslocar pelo globo, né? Tanto é que você vê hoje a África inteira, né, ela é um berço da civilização lemuriana. Mas isso a gente explicaria pela genética cartesiana? Não podemos explicar isso, não, né? Absolutamente. A teoria da evolução fala que o Homo sapiens apareceu há 50 mil anos. Isso. 50 mil anos, a gente... Imagina. 50 mil anos é agora, é ontem. É recente, né? Podemos chamar ontem. assim. Não, nada de sério, né? Nada de sério pode ser medido a partir de 50 mil anos. Tá, vamos continuar lá e deixa o problema para quem quiser discutir depois. O problema de quem sabe, Isso, vamos quem não ouvir. consegue ampliar a visão, isso é outra história. Aí estamos entrando na quarta raça. Entramos na raça Atlante. Atlante. Né? O vermelho. Aí o Atlante... O que aconteceu, rapidinho, né? Porque o assunto é gostoso, o que aconteceu com a raça lemuriana? Ela desapareceu? Não. Sumiu? O que aconteceu? Não, o lemuriano ele continua existindo como existe até hoje. Como existe até hoje. Ele se dispersou no planeta, podemos chamar assim. Só que o foco ele se voltou para uma outra necessidade. Para uma outra necessidade. O lemuriano ele fez o quê? Ele desenvolveu o que seria o equivalente ao astral humano. Sim, ele tinha muito potencial, né? Ele era um paranormal, ele era... Não. Em todos os sentidos ele era... Não dá para dizer nesse conceito, porque o lemuriano ele estava tão acima desse conceito que a gente considerou de paranormalidade, porque simplesmente ele estava consolidando o plano astral. Claro, ele ainda estava não era... criando aquilo que viria a ser... Ele não tinha toda essa sujeira que nós temos hoje, vamos dizer, as formas de pensamento, essas coisas, o consumismo. Não vamos chamar de sujeira, que são coisas que nós mesmo criamos, né? Assim, claro, ele não tinha esse egrégora humano porque não existia ainda lugar para que a coisa humana se manifestasse. Tudo que é sentimento, amor, ódio, não sei o que, tudo isso não existia como. Então, ele criou uma camada para que isso acontecesse. Então, por que hoje o negro, ele luta melhor, corre melhor, canta melhor, é mais forte? Por quê? Porque ele é simplesmente o pai do plano onde isso se desenvolve. Que interessante. Eu acho que os negros vão ficar felizes hoje em saber que eles são a raça primogênita. Estou à disposição, se quiser fazer um grupo, não sei o quê, de negros para conversar sobre a gênese. O e-mail do Jorge vai aparecer embaixo da sua TV aí na tarjinha. Estou à disposição porque é o seguinte, nós estamos no exato momento em que o mundo pede para ser transformado. Por quem? Por nós mesmos. Perfeito. Tá bem? Vamos tocar. E o nosso papel é resgatar esse negócio todo. Vamos resgatar. Então o negro, ele detém uma habilidade como nenhum outro ser vivo na Terra tem, que é o quê? De criar intensamente no plano astral. Que interessante. Ninguém ama tão, ninguém odeia tão, ninguém pensa tão, ninguém canta tão.
tão é bem verdade, quanto. É verdade. Agora, depois que o pessoal de casa os está melhores ouvindo isso, velocistas, os maiores atletas, né, os melhores músicos. A voz deles maravilhosa, né? Por quê? Por que o Sul, por que aquele canto americano, ele parece que vem lá da alma e ele é inigualável? Por quê? Porque ele vem de uma região do plano astral, onde só quem consegue atingir é a raça negra. Perfeito. Só isso, Perfeito. Mais nada. Né? Vamos entrar nos vermelhos. Chegamos na raça lemuriana. Então a raça lemuriana está se desenvolvendo, né? Se dirigiu para lá, para o que hoje a gente chama de África, né? Austrália, esse negócio assim e tal. E aí começou a se desenvolver o que seria a raça Atlante, vermelho. Atlante, sim. Então entrou em ação essa transformação e surgiu a primeira sub-raça, quer dizer, a primeira divisão da raça Atlante, né? Que seria o nome da primeira, veja como é interessante, o nome da primeira raça Atlante era Homoatl. Homoatl, da mesma forma como se pronuncia Quetzalcoatl. Ah, sim, Quetzalcoatl. Então, o Homoatl seria a primeira sub-raça, o primeiro Atlante que apareceu. Eles se desenvolveram ainda naquela miscigenação com o que seria a raça lemuriana, né? E com a intervenção do que seriam os divinos nesse processo. Alguém em casa deve estar perguntando, afinal, rapidinho, hein, para a gente continuar. Eu interrompo porque eu quero pegar o fio. Onde era a Atlântida? Era um continente enorme. Todo mundo pensa que era um lugarzinho, mas era uma coisa grande demais, né? A Atlântida, depois dos afundamentos todos que aconteceram durante 200 mil anos, a última ilha Atlântica que sobrou, ainda habitavam nela 64 milhões de pessoas. Puxa. Então a Atlântida pegava parte aqui da América do Sul, parte da Amazônia brasileira, pegava tudo que se constitua como Oceano Atlântico hoje, né, até quase encostar na África, e pegava um pedaço da Europa. Pegava um pedaço da Europa. Grande a beça, então. Era um continente, né? Era um continente inteiro. Então, né? tá. Todo mundo já sabe onde é que era a Atlântida, pelo menos. Aí se desenvolveu a Atlântida, a primeira raça atlântica, os Homoatl, né? Aí depois, em seguida, né, o Homoatl, então, era aqueles habitantes, os primeiros da raça, né? Ainda centrados em um lugar primitivo, né? Em um processo de intensa transformação. E a função da raça Atlante era desenvolver o que seria o quarto princípio humano, a mente concreta, a razão. Tá? Aí então, depois do Homoatl, veio a segunda raça Atlante, que era os Travatl. Os Travatl eram um grupo de povos, de pastores, que tinham por função se distribuir. Continuavam vermelhos. A tez era a mesma. A tez um pouco mais atenuada já. Mais atenuada, sim. Mas ainda com todas as características do que seria o lemuriano, que deu origem ao Atlante, né? Sim. Troncudos, fortes. Você quer ver como é que era Os Atlantes também eram grandes. De início, sim. Depois ele chegou numa estatura menor. Você quer ver como é que era um Atlante original? Você veja um Inca. Um Inca, mas Maia. Os Incas eram pequenininhos. Exatamente. O Atlante final, ele tinha o que assim? Ele tinha a perna curta, o tronco forte e o braço forte. Exatamente. É assim que pelo menos a gente vê nas figuras. Porque a última raça atlântica que a gente vê até hoje eram os turânios, guerreiros por excelência. Já vão chegar neles. Sim. Então a gente teve os Homoatl, depois os Travatl, né? Aí depois nós tivemos, foram os turânios. Sim. Não. Tivemos os Homoatl, Travatl, e depois tivemos os Toltecas. Terceira raça Atlante, Toltecas. América Central, México. Então, exatamente. Então, quando sequer se concebia da existência da Europa, já os Toltecas detinham todo o conhecimento. Com certeza, isso se verifica que ainda até hoje se verifica. Tempo que eles deixaram herança, né, vamos dizer. Tanto é que depois deles derivou lá para os maias, né, e o Popol Vuh, né, ele originalmente é tolteca. Puxa. Né, originalmente é tolteca. Mas aí a cor dele já estava mudando. Mudou para um vermelho amarelado. Isso, exatamente. Né, aí então a gente está na terceira. Como é que você pergunta? Essa cor é mudança do quê? Aí já é genético, vamos dizer, vai se mudando, como é que... a mudança... Considerando que os pais são os mesmos, sim, os originais, mas lembre que na medida em que o ser humano vai evoluindo, o próprio planeta vai evoluindo. Com certeza. Ele e aí o ser se adapta ao planeta e o planeta se adapta ao ser. O que você se alimenta, o que você respira...
Exatamente. Tudo isso, tá. Assim, seria o processo simbiótico por excelência. Então, essa coisa, vamos desmistificar já. Apesar de eu ser ufólogo, todo mundo sabe. Esse negócio de que a raça japonesa é de um planeta, a raça chinesa é outro, isso aqui, conversa fiada. São o que se chama de ramos raciais. São tudo ramos raciais, frutos de um ramo original, que é o negro, vamos dizer, com os lemurianos, né? E depois, com as condições da Terra, com a evolução da própria Terra. E sempre assim, que se fala assim, a questão cósmica ela existe, então assim, quando eu vou interagir para criar uma nova raça-mãe, há o que seria interferência cósmica, mas não assim, vem um disco voador e emprenha uma dita alguém fazer amor com a nossa aqui. Não, isso não existe. Tá. Há os valores cósmicos da própria divindade que está gerindo o ciclo, interfere para que aquilo seja criado. Tanto é que é o seguinte, o conceito de mal, não é? Ele existiu quando um ser disse assim, não, essa humanidade não está preparada para receber o que eu tenho para dar, então não vou. Aí então esse ser ficou e desceu para entre os humanos, né? Ele desceu porque seria fisicamente a Terra, e um outro ele toma conta da coisa no lugar dele, que é onde se criou o conceito aí de que as religiões se apoiam para tanto dominar aí os seres humanos. Bom, vamos seguir dos toltecas. Depois dos toltecas, não é? Aí então vieram os turânios. Turânios era uma raça extremamente forte, guerreiro e expansionista. Os turânios chegaram até na Grécia. Chegaram lá no meu país natal, então. Chegaram naquela direção a invadir aquela coisa toda, né? E eles eram o seguinte, guerreiros, né? E matadores por excelência. Tanto é que... Os turânios são do tempo já da Grécia mitológica ou não? Ou ainda não? São bem antes, bem longe, né? A Grécia mitológica ela veio depois com a raça ária, né? Bem que toda a mitologia grega, ela se assenta no conhecimento da própria espécie humana. Perfeito. E não só no branco, no teutônio, lá no que gerou o grego. Então, o turânio, ele também era chamado de Rakshasa, né? E onde, né, na mitologia ou na tradição antiga, tem referência aos Rakshasas? No Mahabharata, na Índia. Sim, que aí já é uma coisa mais recente. Sim, mas o mais recente é o seguinte, uma coisa próxima aí, né? Como, sei lá, alguma coisa entre 800, 900, 1000 anos atrás, quase 1 milhão de anos atrás, sabe? E aí, que é quando tem na Índia lá o Mahabharata que narra a guerra entre os solares e lunares. 200 mil versos, né? Meu Deus do céu. E veja que é assim como o Kyute, né? O Mahabharata é parte de um evento. Parte de um evento, tá. Parte de um evento. Então, assim, os turânios, então, eles eram expansionistas, né? Assassinos por excelência, né? E fizeram o papel deles. Eles eram o ápice da descida da raça lemuriana. Né? Que, assim, o que de mais tinhoso, assim, o que de mais mortal podia existir sobre duas pernas eram essas criaturas. Sim. Sabe? Átila, Gengis Khan, Tamerlão, os mongóis, isso era fichinha perto do que esses caras faziam, sabe? Então, tanto é que, assim, parte, né, do poderio bélico, né, e da vontade de guerrear que eles tinham, os maias tinham, e os maias dominaram toda essa região aqui por 600 anos. Com certeza. Não é? Aí, então, depois dos turânios, né, aí, então, iniciou um processo de subida, de melhoria do que seria a raça atlântica. A raça atlântica chegou no máximo possível, né, na mente concreta da questão da beligerância, iniciou um processo de subida. Veio a quinta sub-raça Atlante. Sim. Semita. E quem são os semitas hoje? Os judeus. O judeu. Aí então o judeu que pensa que é branco e que se originou numa área onde era escolhido não sei o que, antes deles, toda uma raça Atlante eram os semitas. Então, aquilo que eu falei, sempre assim, uma raça, ela se desenvolve integralmente até naquele ponto em que ela é, então, a quarta até a quarta sub-raça, a terceira até a terceira, a partir dali inicia o processo seguinte e as outras continuam. Depois, quando teve a quinta sub-raça, os semitas, então, parte dos semitas, dessa sub-raça Atlante, foi retirada para um lugar, Meseta do Pamir, sim, né, no Oriente, na Ásia, não é? E continuou o desenvolvimento Atlante. Então, veja, já tem os negros continuam dominando todo o continente africano, né? Os lemurianos continuam se desenvolvendo e se espalhando. Os atlantes estão se desenvolvendo, se espalhando e se miscigenando, inclusive, com os negros e se misturando, criando variantes raciais. E ainda depois do semita se desenvolve mais, depois do semita se desenvolve mais o arcádio, né? Que era uma raça de viajantes, então expandiram. Né, e onde derivou, então, todos os índios
todos os índios do todo o planeta. E depois, no final, a última divisão... Como é que você disse? É importante. Os arcádios foram os pais dos indígenas, vamos dizer. Todos os índios. Todas as raças mundo, indígenas saíram. O australiano, isso que era interessante. Né, o americano, o nativo do americano. Norte, do Sul, da América Central, todos. Interessante isso, sim. Todo pele vermelha é irmão. Perfeito. Assim como todo pele vermelha é pai, é filho de pai e mãe negros. Todo homem branco é filho de pai e mãe índio, que por sua vez é filho de pai e mãe negro, que por sua vez é filho de pai e mãe cósmico. Muito interessante. Eu queria pedir para o meu amigo Doubleday aí, me dar o nosso último intervalo para a gente depois tocar até o fim, porque nós ainda vamos falar do Brasil. Vamos. E eu vou fazer uma perguntinha para ele, se nós vamos ter ainda uma nova raça dentro dessa nossa vida. Nós voltamos em 30 segundinhos. Vapt-vupt. Até daqui a pouco. Estamos apresentando Vida Inteligente. Bom, agora nós vamos tocar até o fim, sem intervalo nenhum. Vamos aproveitar bem o Jorge, o que ele está passando para a gente, que para mim, particularmente, é muito interessante, eu creio que para você também. Jorge, vamos dar sequência então, da onde a gente estava. Então, aí, a última divisão da raça Atlântica foram os mongóis. Os mongóis se espalharam por toda aquela planície da Ásia, né? E dominaram tudo. Só que enquanto eles estavam dominando tudo e lutando contra os próprios turânios que os antecederam, né? E contra os negros africanos, ainda não existia o branco. O branco, que seria a quinta raça, a raça ária, né? Ele estava sendo parido na meseta do Pamir. O branco só apareceu na quinta raça, então? A quinta raça ária é a raça do branco. Certo. Na meseta do Pamir. Então, assim, na história humana, né, o branco apareceu agora, no quinto tempo. No quinto tempo, podíamos dizer quantos anos, quantos milhares de anos? Vamos falar em tempo para a raça ária, ela começou a ser parida há aproximadamente 900 mil anos. 900 mil anos? Mil anos, porque é o seguinte, é parir uma raça. Então, a natureza não dá saltos. Então, a pele não vai mudar de cor de agora para depois. Do dia para a noite. Eu não vou consolidar a mente concreta, o astral de hoje para amanhã. Eu não vou mudar um perfil humano. A evolução, ela se processa, né, de acordo com as regras da natureza. Então, não tem magia. Então, o que eu perguntei antes do nosso intervalo aí, e para depois você falar sobre o Brasil, as raças no Brasil, que eu acho importantíssimo. Fantástico. A gente falou muito fora do ar aqui. Me diz uma coisa, vamos ter... Qual é a próxima raça? Então, aí... enquanto o mongol estava fazendo aquela farra toda que a gente sabe, né? Sim. Átila, Gengis Khan, Tamerlão e tal, mata, conquista, né? Se divertiram um monte. O branco estava sendo parido lá na meseta do Pamir, né? Aí então teve a primeira raça ária, né? Que foi chamada a raça do Manu. Teve a segunda raça ária, que foi o ário-semita, os caldeus, os primeiros. Isto. E sabe aonde que se desenvolveu a primeira raça ária, primeira sub-raça ária, há quase 1 milhão de anos atrás? 1 milhão. Quase 1 milhão de anos atrás. Isso. 1 milhão, não é 1000 anos, não. Nossa, é 1 milhão de anos atrás, na planície do Eufrates e Síria. Então, hoje vem um governante e acha que tem o direito de jogar bomba no berço da civilização branca, da civilização ária, onde tudo que de resumo da coisa humana foi criado. Tanto é que o museu foi para o espaço ali, né? Perdeu-se coisas de milhares e milhares de anos. Lamentável, mas isso não vem ao caso agora. Tudo bem. Bom, então depois de se desenvolver a primeira raça, né, que seriam os caldeus nessa região, se desenvolveu a segunda, que foi a raça iraniana, os persas. O primeiro Zoroastro foi o primeiro rei persa iraniano. Isto. Existiu de verdade e foi uma categoria de seres. Tanto é que o zoroastrismo existe até hoje, sim, tem seguidores. E eles instituíram o culto ao sol. Isto. Né? O que depois no Egito se instituiu através de Atom no culto ao deus solar, que é o mesmo. Que era o Ra, né? Acho que é Ra, né? O deus solar. Que na verdade é Makai Ra, corpo, alma e espírito. Certo. Né? Então não é uma palavra. Então, depois dos persas, né, vieram os celtas. Né? E os celtas. Os celtas que não são os célticas mesmo. Né? Exatamente. Eles se espalharam, então os iranianos se espalharam em toda aquela região onde ainda hoje é a Pérsia. O que se chama de Irã hoje
É a antiga Pérsia. Antiga Pérsia, exato. O que se chama de Iraque hoje, né, é o antigo berço dos Isso, que era a Babilônia, né? Vamos dizer, a Babilônia, que existiu realmente. Aí, então, depois os celtas se espalharam, né? Então, para a Inglaterra, França, Alemanha, Escócia... Deram origem aos nórdicos, vamos dizer, né? Aos nórdicos, com certeza. Exatamente. Aí, depois dos celtas, aí, então, veio para a última raça, que seria a raça teutônia. Teutônia. Né? Teutônia, os teutônicos, os germanos, né? Aí, então, os teutônios, né? A raça teutônia, ela teve por função se espalhar. Aí se espalhou. Europa, né? E aí depois da Europa, então, nesse processo de evolução, então a raça teutônia ainda nos primórdios, né? Engatinhando em termos de conhecimento, estava aqui. E aí a pressão evolucional fez com que o conhecimento, quer dizer, a presença divina, né? No que tinha sido as raças anteriores, que estava plasmado, né, nos iranianos, nos persas, nos caldeus, nos celtas, gregos, esse pessoal todo pressionou para que o conhecimento fosse empurrado em direção à Península Ibérica. Só que em vez do conhecimento ir lá, por força da lei, né, a raça teutônia, os europeus, foram tentar levar o grande conhecimento, né, que eles tinham em direção aos árabes, que eram, né, os pais dos próprios europeus. Perfeito. E aí, como no caso dos templários, aquelas idas todas para lá, que derivou todas as ordens secretas, Avis, Maris, Sagres, não sei o que, Malta, aquela coisa toda, né? Que outro dia a gente pode conversar sobre isso, né? Então, esse influxo, né, desse conhecimento divino, né, de volta para a Península Ibérica, né, criou uma nova categoria de seres aptos a andar, a fazer o próximo passo humano. Qual é o próximo passo humano? Ir para o novo continente, a América. Que é a nossa geração, vamos dizer. É a nossa geração. Somos essa raça hoje. Exatamente. E nós vamos ter outra agora da perguntinha? Então. Quando se termina esse ciclo? Ciclo? Então, tínhamos a raça bórea, que é a primeira, desenvolveu o que seria o corpo físico. A hiperbórea, que é a segunda, desenvolveu o que seria o equivalente ao corpo vital. A lemuriana, que foi a terceira, desenvolveu o que seria o equivalente ao corpo astral, todas as emoções. A Atlântica, que seria a quarta, que desenvolveu o que seria o equivalente à mente concreta, a razão, a lógica. Tanto é que é o seguinte, a Atlântida teve o seu apogeu por 200 mil anos e desenvolveu tudo que se pode pensar que venha a existir em termos de conhecimento tecnológico, foi desenvolvido na Atlântida. Na Atlântida. Tanto é que você pega hoje, né, qualquer grande construção, como no caso as pirâmides no Vale dos Reis, né, ou as pirâmides aqui na Amazônia, na América Central, ou no Vietnã, são livros de pedra que detêm todo o conhecimento atlante. Aí fala assim, pô, mas as pirâmides foram construídas pelos discos voadores. Óbvio, lógico, que era o meio normal de deslocamento, né, na Atlântida, né, sem tirar nem pôr. Que eram os vimanas que eu falei no programa passado. Que seriam os vimanas, né? Que era a forma de que se transportar. Ainda, lógico. E a Atlântida aí, ela chegou a tal potência técnica, né? E aí teve interferência do que seriam os rakshasas, os turânios, né? E a Atlântida é dividida em 7 cidades-estados, cada uma com uma tônica da humanidade, cada uma com a tônica do Pramanta, Abhyala, Rakovsky, Moria, Serapis, e também pode ser objeto de uma outra conversa. Aí então, a Atlântida, ela criou tal confusão e detinha tal poder que ela fundou em 3 partes, que é narrado por Platão, né, na República, assim como é narrado por Platão essa questão da separação dos sexos na Lemúria. Eu estou falando rapidamente para a gente aproveitar. Para a gente aproveitar. Eu quero falar do Brasil. Então, aí, esse processo de evolução fez com que viesse para cá. Então, a quarta raça atlântica, a quinta raça, a raça ária, a raça branca, não é? Vejam que são 5 cabeças de um mesmo tronco. Então, ninguém é melhor que ninguém. E esse negócio fala assim, não, o meu país vai invadir o teu. Ninguém tem país. Não, realmente. Meu idioma é melhor que o teu. Ninguém tem idioma. A minha cor é mais bonita que a sua, né? Não tem cor, é uma só. O meu Deus é melhor que o teu, só tem um. Então, hoje, na prática, nós já temos um único idioma, um único povo, né, um único padrão monetário, né, e um único Deus. Só que os governos, com todo respeito, idiotas, se encarregam de fazer com que a gente pense que somos diferentes, para dominar. Divida e domine. Bom, aí será a quinta, que é a raça ária, né? Nesse processo de vinda para cá, não é? O que aconteceu? Já começou a ser plasmado o que seria a sexta e a sétima, a raça dourada e a raça alada. Então você fala que lá na época do Egito, então tem a figura dos seres dourados, né? Isso. É porque todo o conhecimento egípcio é um conhecimento atlante que já sabia que estava preparando o advento do que seria a raça dourada. E o que é necessário para que uma raça tenha todos os valores das que a precederam? Que participe da nova raça todos os seres que a precederam. Aonde? No Brasil.
quem estava aqui na época, bom, o Brasil quando foi descoberto, entre aspas, né, primeiro que Cabral veio para cá, sabendo exatamente onde é que ele tinha que ir, que ele era da ordem de Maria, Sabis, Sagres, Templários, essa coisa toda. Então ele tinha um mapa, sabia em qual cidade ele tinha que vir, em qual lugar ele tinha que vir. Na Bahia. Tem muita coisa escondida da história. Nós podemos até falar um dia sobre isso, um programa inteiro, né? Então, e aqui já tinham vindo os fenícios, né, incas, astecas, toltecas, todos os indígenas, os egípcios, todos tinham estado por aqui, né, no Brasil. E aqui então habitavam de maneira permanente os vermelhos, os atlantes, não é? Sim. Quando vieram para cá os brancos, eles trouxeram toda a semente, né, da raça ária através da Península Ibérica e o conhecimento árabe incutido nessas ordens secretas que vieram para cá. Duas vertentes, o vermelho e o branco. Faltava o negro. Faltava o negro. Como o negro ia abandonar aquele ápice da vida que ele tinha, né, aquele bem viver que ele tinha na África e viria para cá, para o Brasil, para participar de um processo cósmico de vontade própria, ele não viria. Aí a lei age como tem que agir, né? Aí foi criada a questão da escravidão, e obviamente é errado, mas a gente analisando humanamente, só que é o seguinte, o que de melhor, os mais fortes, mais ágeis, reis e rainhas, né, o núcleo, né, a alma negra, né, ela foi tirada da África e trazida para o Brasil. Tem simbólico isso aí, né? Muito, porque daí então se pegou assim, tudo que a África, tudo que a Lemúria produziu foi trazido para o Brasil. Tudo que a raça ária produziu veio para o Brasil. Tudo que a Atlântida produziu veio para o Brasil. Para formar o quê? A quarta raça. Que raça? Dourada. A raça das lendas. Nós estamos falando aqui, e certamente o telespectador está falando, puxa vida, aqui é o país onde vai nascer a nova raça, podemos chamar assim. O país das lendas. Por outro lado, nós estamos vendo o que está acontecendo em termos do nosso país, que eu acho que é um processo de purificação, né, Jorge? De transformação. De transformação. Exatamente. Qualquer processo crônico, ele tem que se transformar em agudo antes de ser tratado. E tanto é que aqui no nosso país, que eu posso me considerar, eu nasci na Grécia, todo mundo sabe, mas fui criado no Brasil. Para mim, a minha missão é o Brasil. Você é um brasileiro que foi fazer um trabalho na Grécia e voltou. Perfeitamente, podemos chamar assim. Lógico. A gente sabe que aqui o país é o único lugar onde todas as raças vivem bem, né? Exatamente. Vive judeu com árabe, japonês com coreano, com chinês. Coisas antagônicas no resto do mundo que não conviveriam, estariam se matando, israelense com palestino. Totalmente. E no Brasil todo mundo vive harmonicamente bem. E veja o seguinte, Grego, assim, a questão kármica, ela ficou para ser resolvida em seu país de origem. Então, o árabe brigando com o judeu, não é? Na Europa tem briga, tudo que é lugar tem briga, né? Na Irlanda, né? Itália, Espanha, os bascos. Na própria África, que a mídia não dá atenção à África, mas as guerras tribais, nossa, né, na África dizimam milhares de pessoas. Né? Populações inteiras, né? Só que daí aqui, então o que acontece? Como a divindade ela evoluiu, né? As raças evoluíram e aqui no Brasil elas têm uma amostragem, então tudo que já existiu está representado aqui. Resolver uma pessoa hoje no Brasil, tomar consciência de uma pessoa hoje no Brasil, se um de nós perde um medo, isso tem um impacto que remonta lá na época dos lemurianos. Você pega e resolve toda uma fatia humana resolvendo uma coisa só do seu dia a dia. O tabuleiro onde está assentada toda coisa humana para ser resolvida tem um nome, tem uma localização geográfica, é esse país aqui. E uma coisa que é muito interessante que eu falei antes, que não se pode passar um conhecimento esotérico, né, sem que ele tenha uma questão prática. Então, vocês vejam que a gente conversou sobre as 5 raças, não é? Então, físico, vital, astral, mente concreta e o que seria o papel da 5ª raça, que é desenvolver a questão do mental abstrato, não é? E aí projetem nas fases pela qual passa um feto, né, e pelas fases pela qual passa uma criança de 0 a 7 anos. Por exemplo, na terceira raça mãe, é que foi desenvolvida a questão sexual. Na criança que está sendo formada, no 3º mês é que começa a aparecer os caracteres sexuais. É verdade. Na criança de 1 a 7 anos, né, no terceiro ano, né, é que ela começa a ter uma diferenciação, onde o timo se atrofia e entra em atividade. E depois, se você pegar cada um mês, né, é como se fosse um período de 7 anos, dos 14 aos 21, que equivale à Lemúria, é onde desenvolve a característica sexual. Interessante. Do 21 ao 28, que é onde teve a 4ª raça, que seria, né? Exatamente, 21 ao 28 seria equivalente à Atlântida, a 4ª raça mãe, não é? Mente concreta. Dos 21 ao 28, então, você vai desenvolver a tua lógica, o teu raciocínio e fazer o entorno.
Do 28 ao 35, seria a quinta raça, desenvolver a mente abstrata, você devia estar equacionado já em termos de mente concreta e começar a desenvolver a questão do equilíbrio com o meio, da questão do, assim, da intuição, do raciocínio, do aspecto da mãe divina, do feminino em cada um, esse tipo de coisa assim. Sim. Então, o ideal seria que daí... Bom, então, a sexta e a sétima raça-mãe é a raça bimânica, que é a raça dourada, e a atabimânica, que é a raça alada, que une todos os princípios, né? E mais Atman, e Budi e Manas, né? Que é o princípio divino. Né? Então, o ideal seria que todos vivessem 49 anos com a energia que recebe do pai e da mãe, porque a divindade deu energia para as 7 raças que habitam a Terra. A partir do 49, você tende a fazer do 49 ao 56 a mesma coisa que você fazia de 0 a 7 e que o bebê faz quando tem um mês no útero. Olha que interessante. Do 56 ao 63, do 56 ao 63, você é o quê? Um pré-adolescente maduro. Isto. Do 63 ao 70, você tende a ter a tua segunda adolescência sexual, repetindo a questão do útero materno, repetindo a questão, né, da terceira... É verdade, né? O ciclo se repete ao contrário, né? 7 em 7 meses, 7 em 7 anos, 7 em 7 dias, raça por raça. E veja então, o que aconteceu em 1 milhão de anos na raça Atlântica em 7 pedaços, se repete a cada mês, a cada 7 meses, a cada 7 anos dentro do nosso dia a dia. Quer analisar uma pessoa? Que idade você tem? Pergunta a idade. Você sabe exatamente que perfil, que tônica está sendo desenvolvida ali no dia a dia. O que está acontecendo com meu filho? Meu filho está um capeta? Por quê? Que idade que ele tem? Tanto. Está com 3 anos e meio, vai fazer 4, por quê? Porque nessa idade está se desenvolvendo tal. Está de 5 para 6, o quê? Ele devia agora começar a desenvolver abstrato, então vou privilegiar a questão da criatividade e tal. Esse conhecimento básico, mínimo, muito interessante, aplicado à questão da educação infantil, criaria uma nova categoria de seres tão especializados, de crianças tão preparadas, que o mundo estaria despreparado para recebê-las. O mundo estaria despreparado para receber essas crianças. Estaria. Nós estamos fazendo com que isso não aconteça. Não aconteça, exatamente. Exatamente. Gente, até eu que gostaria de ficar mais, mas está aqui, o nosso tempo está no fim. Eu gostaria de reiterar, o Jorge, com certeza, ele é uma pessoa muito ocupada, ele tem o seu trabalho profissional, ele nos atende gentilmente toda vez que nós pedimos. Com certeza ele virá mais vezes para falarmos sobre outros assuntos de interesse comum. Vai ser um prazer. Aqui a gente não fala coisas que poderiam ser descartadas, nós falamos coisas que levam cultura, levam esclarecimento, deixam ao menos o telespectador pensar. Então, hoje, mais uma vez, agradeço a você, Jorge, a sua presença. Muitíssimo obrigado por ter nos passado isso. Isso aqui está sendo gravado, depois nós disponibilizamos no nosso blog, que eu acho que apareceu aí na sua telinha. O e-mail do Jorge também está aparecendo aí na sua telinha. E numa cortesia da TV Floripa e da TV Litoral de Campos dos Goytacazes, nós deixamos você aquele fraterno abraço e a palavra final do Jorge com vocês. Obrigado, Grego. Lembre-se só do seguinte, de onde eu venho, de lugar nenhum. Para onde eu vou? Para lugar nenhum. O que eu sou o que eu sou. O que eu sou? A própria divindade. Qual é o meu papel? Fazer com que a divindade se expanda para todos os seres, para fazer com que o mundo seja aquilo que ele devia ser e que ele vai ser. Isso só depende de nós mesmos. Sejam felizes. Uma boa noite e obrigado.